a gente estava terminando aquela parte que o João de Capela se explicava com Francisco, né, que ia abandonar temporariamente, né, o serviço na sua plenitude, porque ele ainda era muito ligado a questões materiais, principalmente ligadas à sensualidade e sexualidade. E depois de compreender e acolher com mais amor ainda, né, Francisco havia decidido ir até Roma para conversar com o Papa, né? Já está até me antecipando, né, que é agora que ele vai falar isso. Mas é a partir daqui que a gente vai começar hoje. Que é na página 215, não sei se é para todos, né? No meu está 215. Isso. Eu renumerei aqui para ficar mais fácil para mim. Só voltando lá um pouquinho, que nem você falou, quando o João de Capela se despede, né? Então ele já conversou com Francisco e ele fala, João de Capela despediu-se, prometeu voltar quando estivesse morais e espirituais, com condições, né, morais e espirituais para segui-lo, direcionado por todas as renúncias da ordem. Francisco foi a Roma. Sentiu necessidade de ir ao encontro do Papa para que este desse ordem, para que ele se movimentasse no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo sem ser padre, pois pertencia à religião pelo coração, compreendia a sua missão dentro da comunidade religiosa que tinha em Pedro o Apóstolo. O primeiro Papa e para Pedro Apóstolo, o primeiro Papa, e para isso necessário se fazia que o clero fizesse algumas mudanças, pelo exemplo de alguém na vivência de cada dia. Era consciente e compreendia profundamente o que era catolicismo e cristianismo, mas também era do seu conhecimento que deveria trabalhar com humildade, mesmo diante da prepotência, desenvolvendo um campo de renúncia com a finalidade de despertar no coração do alto clero o amor pelo próximo e o respeito pelos direitos humanos de qualquer natureza. Uma religião não tem o direito de sufocar outra, nem de desmoralizar quem pense de modo contrário ao da sua formação espiritual. Logo entendeu que os conceitos de Jesus de Nazaré eram verdadeiramente a religião do amor, e isso requeria de sua parte e da comunidade que fundara muita tolerância. Ele era um semeador que veio semear. Não dissera certa feita que o Cristo aos seus discípulos que não arrancassem o joio enquanto não amadurecesse o trigo? E era isso que ele deveria fazer. Deixar os dois crescerem juntos, que Deus, na hora certa, arrancaria o joio. Decidiu ir a Roma e logo partiu com alguns dos seus seguidores. Era Papa àquela época Inocêncio III, italiano que governou 18 anos, 6 meses e 9 dias, os destinos da Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 1198 a 1216. Francisco chegou à Cidade Eterna, fazendo anunciar a sua necessidade e falar com o Papa. Com muito custo conseguiu que a sua pretensão chegasse até o mandatário da Igreja, pois os intermediários criavam barreira de difícil transposição entre o Vaticano e os visitantes. Somente havia fácil acesso quando estes fossem enviados por nobres, reis ou altos mandatários de outros países. E Francisco, um punhado de acompanhantes maltrapilhos não tinha chance de conversar com o corte do clero. É conveniente que lembremos nessa hora o Salmo 60 e versículos 11, como profecia cumprida depois de passados 2000 anos. Pus um pus um bano de saco por vestes,
Pus um pano de saco por vestes e me tornei um objeto de escárnio para eles. As vestes de Francisco de Assis, como de seus companheiros, eram de sacos daqueles que haviam servido em outras atividades, presos na cintura por cordões traçados por suas próprias mãos. E assim, dentro dessa simplicidade, chegaram ao Vaticano para falar com o Papa Inocêncio III. Procuraram uma estalagem logo na estrada, mais distante do formigueiro humano, onde havia gente de todas as nações, com variadas funções, por ser a região o centro de todo o mundo. Francisco de Assis encontrou o dono da pousada um companheiro, por ter este ideias que afinizavam com as suas. Era um português radicado em Roma, já com muitas propriedades, de nome Antônio José Joaquim Maria, conhecido por José Maria e procurado por visitantes de todo o mundo que iam a Roma. Francisco, na sua mais alta simplicidade, expôs para o Senhor José Maria, com o seu ideal, que era, acho que viria falar com o Papa Inocêncio III sobre a sua missão e o modo como entendia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O estalageiro, ao ouvir Francisco, ficara admirado com tal alta filosofia. Estava acostumado com gente de todas as categorias literárias e sábios de muitos países que por ali passavam, mas nunca ouvira o que saiu da boca daquele homenzinho simples no falar, mas sábio quando entendido. Embevecido pela conversa de Francisco e de seus companheiros, chegou a ter vontade de fazer parte daquela comunidade e a ela entregar-se de corpo e alma por sentir que verdadeiramente aquele homem era de Deus, que não somente falava das ideias de Jesus, mas vivia os seus preceitos na edificação da própria vida. O português e a família vieram de Portugal por causa de perseguição política, mas era muito rico e trouxera muito dinheiro em forma de ouro, moeda, que valia em qualquer lugar do mundo. O que ele achou inconveniente nas regras de Francisco, mas sem expor seu ponto de vista, foi a renúncia aos bens terrenos e a castidade. Para ele, as mulheres se constituíam em prêmio de Deus aos homens e para a terra, e o sexo era o conforto que todos poderiam ter. E o resto estava de pleno acordo. Achava que o clero deveria passar por urgente reforma e que estava mesmo decaindo. O Vaticano falava baixinho ao ouvido de Francisco. O Vaticano falava baixinho ao ouvido de Francisco. Está empobrecendo o mundo. É dono de muitas propriedades e domina as consciências. Está ficando prepotente, orgulhoso e até fazendo guerras, matando em nome de Deus, perseguindo em nome de Cristo. De vez em quando, punha a mão na boca com medo, pois era estrangeiro e deveria comportar-se bem no país que o acolhera e respeitar as leis, fossem elas quais fossem. O homem de Assis logo notou, pela sua penetração psicológica, a fraqueza do dono da estalagem e o nada o forçou. Seu caminho era outro. Deve dominar os impulsos interiores para combater o anticristo, não pelo verbo e imensas plateias, porém, ao longo da vida, no dia a dia, com cada um. O português poderia ser seu amigo em Roma, nada o impedia. Seria mais uma força em favor do evangelho redivivo. Entretanto, andar com ele, por ser seu companheiro, era para os que renunciassem a tudo, até se necessário a própria vida, para que Cristo vivesse com maior expressão e fosse lembrado com maior interesse. O dono da estalagem trazia gente nova todos os dias para conversar com Francisco, e todos saíam admirados com a sua presença e a sua fala. Trocavam ideias até a alta madrugada, sempre em torno da vida de Jesus, de sua missão, de Francisco no mundo e de seus mais profundos objetivos. Certa noite já se fazia silêncio profundo na cidade eterna,
e as estrelas brilhavam com mais intensidade, como o óleo de Deus. Estavam somente os dois homens, Francisco e José Maria. Este último pegou nas mãos do filho de Bernardone, beijou-as com ternura e falou comovido: Meu amigo, na noite passada tive um sonho, que não acredito ser sonho, mas realidade. Pude observar um cortejo de anjos descendo nesta estalagem e adentrando-se pela casa à má procura. Alguns deles beijaram as tuas mãos, falando palavras de conforto e de esperança, e cobrindo-te da mais bela roupagem que se pode pensar. Pareceu-me que o céu desceu à terra à tua procura, e até alimentos te deu em forma de luz. Cantaram hinos de louvor a Deus, falaram-me sobre coisas que não entendi, mas sei que estão dentro de mim. Quando aqui chegaste, eu era contrário à minha ida ao Vaticano, para falar com o Papa pelo modo como tivestes. Eles não o receberiam, pois muitos barões, condes e até mesmo reis, por vezes, pedem viagens na busca de entrevista com a sua santidade. Ele não fala com todos que o procuram, e as tuas vestes denunciam muito a tua pobreza. Mas agora que sei que és, acho que o Papa deveria ouvi-lo e deves insistir em conversar com a sua santidade, pois muita coisa poderá ser mudada. Que Deus te abençoe. A casa aqui, Francisco, é má. Não bem, eu acho que é má, bem como de teus companheiros. Poderás ficar o tempo que te aprouver para esse serviço de Deus. Francisco quis passar para ele alguns valores, em pagamento dos dias que estavam ocupando a sua estalagem, e por vezes comendo com ele definitivamente não aceitou, colocando-se à sua disposição para tudo que dele precisasse. Francisco, meio constrangido, pensou no que poderia fazer em favor do dono da estalagem. Ele, com os companheiros, passaram a cozinhar nos momentos que sobravam para o descanso, começando a trabalhar mesmo sob o protesto da família do português. Foi uma grande alegria para todos na estalagem. Dona Zita, mulher do português, aproximou-se de Francisco com respeito e falou com meiguice: Não é necessário que aqui trabalheis, ainda mais na cozinha, para comer e dormir. Todos vós tendes o direito de usar esta estalagem o quanto quiserdes, por serdes o filho da caridade, e preocupardes somente com o bem-estar das criaturas. Meu marido vos conhece bem, e sabe que sois da mais alta confiança, pelos ideais que pegais nos corações. Francisco olhou para a dona Zita com ternura, e falou-lhe ao coração: Senhora, os teus sentimentos estão dominados pelo amor de Deus. No entanto, quero que todos dessa casa saibam que o trabalho para nós é a força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho, que com amor é a oração das mais festejadas pelos anjos dos céus. Quem não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida e não tem a oportunidade de conhecer o Criador, que não é para um instante. E Jesus Cristo, que opera sempre em nós e fora de nós. Nós te pedimos por caridade, que nos deixe trabalhar na cozinha e na limpeza dessa casa, cujas portas foram abertas para nós, e a fraternidade nos acolheu como filhos do coração. E pegando nas mãos grossas de Dona Zita, beijou-as com gratidão, dizendo: Deus te abençoe, e que a vida te conduza para o coração de Cristo. A emoção com a participação dos sentimentos do amor fez a senhora chorar e sair limpando os grandes olhos no avental de trabalho. Francisco era um imã cuja força penetrava em todos os corações, que com ele amam a Deus e a Cristo. Todos, sem exceção, que ouvissem o filho da Dona Maria Picalini, encantavam-se com a sua presença, que personificava o amor. Os companheiros de Assis trabalhavam com todo o carinho na higienização da casa,
e da cozinha, propriamente dita, no preparo de alimentos para centenas de pessoas, quase todas viajantes que vinham visitar ou comerciar em Roma, levando a sua fama para o mundo inteiro. Certa noite, José Maria, meditativo, procurou Francisco, que ainda não tinha comido. Agasalhava seus companheiros, querendo saber se tudo estava bem em seus corpos e almas. Quando conversava de cama em cama, como era de seu costume, entrou, e se Maria, que queria conversar um certo assunto com Francisco, falando-lhe: estimado Senhor, o nosso respeito. Se for da graça de Deus, quero falar-te algo que faz o meu coração descompassar de vez em quando. Comovido, a fala custava sair, e nesse instante, Francisco respondeu com interesse: fala, meu irmão, fala. Para nós é um prazer ouvir-te. Queremos mesmo tudo o que teu coração queira nos contar. E se estiver ao nosso, poderemos ajudar-te, ou pedir a Jesus o que é mais indicado para todos os casos. José Maria sentou-se em tosco banco com Francisco e narrou para seu sofrimento. Francisco, eu tenho uma filha a quem amo muito. A princípio ela foi desprezada pela minha esposa. Não sei bem por que motivo, só sei que ela é a própria vida e que de 3 anos para cá começou a apresentar umas escamas em todo o corpo. Essas escamas caem com o tempo, ficando em seu lugar ferimentos cujas secreções são intoleráveis e ninguém suporta o mau odor. Os outros irmãos a desprezaram igualmente, e ela vive hoje lá nos fundos, em um cômodo que fizemos para ela. Também não se levanta da cama, tendo uma criada somente para olhá-la dia e noite. Eu durmo lá com ela, e isso faço por amor. Não me esqueço dessa criatura um só minuto. É uma moça linda com seus 22 anos de idade, que tinha muitas esperanças na vida. E eu te peço, pelo amor que tens aos teus pais, ou a alguém a quem muito amas, que a visites. Uma coisa dentro de mim me faz pedir-te para abençoá-lo, se possível, levar-lhe a tua palavra consoladora. Quem sabe poderás devolver a alegria e a esperança ao seu coração sofredor? E não pôde mais conversar pela emoção, pela dor que sentia ao vê-lo, mesmo em pensamento, naquele estado. Francisco, condoído por ver o estalajadeiro, naquela depressão, sofrendo pela filha enferma, começou no silêncio da alma a pedir a Deus pela saúde da moça. O português prosseguiu com certo cansaço. Já procuramos todos os meios de tratamento e falharam todos os recursos. Não sei mais o que fazer. Tenho dinheiro e posso gastá-lo para curá-la. Mas com quem e onde? As portas, Francisco, estão todas fechadas. É uma doença incurável para os homens. Só Deus. E o lenço umedeceu novamente no pranto. Francisco esperou que José Maria chorasse tanto que seu coração pedia e falou com brandura que lhe era peculiar. Meu irmão, é bom confiar mais em Deus, não se esquecendo de Jesus que curava todos os tipos de leprosos, com o toque de suas mãos, suas divinas mãos. E ele pôde estar presente onde se reúne, em seu nome. Deus não é Deus de medidas. Amor é imensurável e atende a todos os seus filhos. Jesus mesmo nos deixou a esperança quando disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-vos-ás. A fé constitui a chave que abre todas as portas para o milagre da vida e as criaturas. Vamos confiar, esperando e trabalhando para os recursos que o Senhor nos deu e que o Evangelho chama de talentos em nossos corações. Se for do teu agrado, quero vê-la agora, pois para nós e para o serviço de Deus não existem horas. Desaparece tudo, como todos os obstáculos, para somente vigorar a sua soberana vontade.
José Maria, confiante na força daquele homem simples, mas grande em Cristo, segurou as suas mãos e saiu guiando-o no grande quintal, à luz das estrelas, repetindo: graças a Deus, graças a Deus. Bateu levemente a porta, e a criada que tinha ficado de guarda abriu no mesmo momento. Francisco viu aquele rosto chagado à luz bruxuleante na candeia. Passou os olhos pelo corpo da jovem e ficou comovido até as fibras mais íntimas da alma, pois o seu sofrimento ultrapassava o linguajar de quem o narrasse. Os olhos vivos nadavam em lágrimas, em mímica divina, pedindo socorro. O coração em saltos já esperava aquele homem santo no qual seu pai lhe falara. A criada quis sair do quarto com medo de atrapalhar a visita esperada de Francisco. Mas este não o consentiu. Pegou nas mãos calosas de Afrânia e falou com bondade aos seus sentimentos. Fica, minha filha, nós precisamos do teu apoio espiritual, da tua presença que muito nos agrada. E beijou as suas mãos demoradamente. A velha, que nunca recebera na vida aquela atenção, sentou-se no catre onde dormia seu patrão e nada respondeu, chorando como criança, como alguém que nada sabia responder, mas que sentia o amor daquele homem penetrar no seu coração. A moça nada falou. O pai fechou a porta e, sentindo um ambiente de paz espiritual, ajoelhou-se à beira da cama da filha, fazendo Francisco o mesmo. E naquele instante de emoção e preces, de fé e de confiança em Deus, Francisco pela primeira vez sentiu algo diferente ao ouvir aquela voz que ele tanto conhecia. Francisco, Francisco. E ele respondeu mentalmente: aqui estou, meu Senhor, que queres que eu faça? Começa hoje e agora a tua missão de erguer a minha igreja, fazendo lembrar o que eu fiz. Deve falar das belezas do céu, do tesouro espiritual que constitui o Evangelho, como a boa nova para os homens, e insistir no bem, até o fim da tua vida, sem esmorecer. São essas as sementes da vida, na vida de Deus. O que vais fazer agora é o fruto do que vives, pois as curas são, ante os homens, as melhores testemunhas de que estás comigo. Eles podem prodígios a fim de despertarem para o milagre das transformações. O curso da tua vida vai mudar. E aqueles que assentam em tronos de ouro vão te ouvir, porque eu, na verdade, te digo que vou usar as tuas mãos e a tua língua para relembrar o meu evangelho, e que por ora está escondido. O ambiente floresceu de luzes cambiantes, de claridades. Se faziam todo o quarto da filha de José Maria. Duas mãos invisíveis tocaram em Francisco, de sorte ele sentir o calor divino em seu corpo humano. A Frânia perdeu um pouco os sentidos, e da sua boca, nariz e ouvido escorria como que um gás esbranquiçado, mas de natureza viva. Francisco, impulsionado pela inteligência que lhe falara, levantou-se e tocou o corpo da filha do estalajadeiro, e essa foi coberta por fluidos imponderáveis e ativos correram em todo em seu ser, restabelecendo, como por encanto, todos os tecidos da epiderme. Filetes de luz verde claro entraram na sua corrente sanguínea, expulsando, destruindo determinados agentes da desarmonia orgânica. Outros interpenetraram o seu cérebro, localizando-se no centro da vida, vibrando com intensidade em todos os seus centros energéticos, e dali deslizaram para todas as glândulas secretoras, reagindo sobre o baço e o fígado, e descendo como fenômeno incompreendido pelos homens, em forma de secreção, para os intestinos. E as vias dos meridianos foram desobstruídas pelos fluidos benfeitores,
dessa regando o imprestável, regando o imprestável pelos pés da criatura sofredora. Francisco parecia mudar de cor, como se assumisse a função de fios elétricos, recebendo alta carga de eletricidade divina, despejando-a em forma de saúde e de bem-estar em favor daquela moça, filha de Deus, sob a proteção física de José Maria. A moça gemia e suava com forte delírio. O corpo de Francisco, aos olhos espirituais, estava iluminado. O seu coração parecia um pêndulo de luz, a pulsar dentro do peito, e a sua mente, um espelho que refletia o pensamento daquele que foi, e era, e seria sempre o seu mestre. No êxtase da operação espiritual, Francisco, reconhecendo que Jesus opera por seu intermédio, agradeceu com gratidão, sentindo-se plenamente consciente do que estava fazendo em favor daquela criatura sofredora, aliviando um coração de pai que tanto padecia. Senhor, agradeço-te por tudo que fizeste, em benefício dessa família, e considero minha também. Não mereço este teu convívio nas minhas andanças, e peço-te em favor dos sofredores, à luz do entendimento, que eles sejam curados dos males da carne, porém, que não se esqueçam do tratamento espiritual, exercitando todos os dias a conduta reta, estimulando a renúncia das coisas supérfluas, desativando os instintos inferiores, corrigindo os desatinos referentes aos ímpetos da carne, melhorando as ideias de perdão e de caridade.